Este é o chamamento do chapim de faces pretas, ou chapim de mascarilha, que foi uma das grandes surpresas dos meus primeiros anos de observação. E para falar sobre esta espécie está aqui o Zé Sousa. Olá, viva! Então, Gonçalo, tudo bem? Eu não vou falar grande coisa, quem vai falar és tu. Eu limito-me a pôr-te nos trilhos. Vamos lá ver. Olha, então comecemos por explica-nos lá onde é que viste esta espécie, em que condições é que viste isto, já que foi uma surpresa. Bom, isto foi no mesmo dia da águia pesqueira, dia 8 de março de 1989, na Lesíria, na Lesíria Grande, de Vila Franca de Xira. Eu tinha, como relatei na conversa anterior, eu tinha ido de comboio até Vila Franca, desde Lisboa, e depois fui a pé, percorri a Lesíria a pé. Atravessei a ponte, fui a pé por ali adiante, vi a águia pesqueira pelo caminho e cheguei até à zona chamada das Marinhas de Saragossa, que fica ali a meio caminho, um bocado antes de onde se vira hoje para o Evoa. Na altura não havia Evoa. E eu, quando chego ali, aí ao pé do cruzamento da Saragossa, que foi mais ou menos até onde eu fui, depois voltei para trás, que ainda tinha muitos quilómetros para andar. Epá, aquilo tem lá umas valas com uns caniços e eu começo a ouvir os sons e começo a ver o que é que ele anda e aparece-me aquele passarinho com aquela máscara tipo zorro. Eram vários, inclusivamente. E porquê é que isto foi uma grande surpresa? Porque o meu guia, que eu já referi várias vezes, o guia de campo, que era o guia do Roger Peterson, que tinha lá também uns mapazinhos de distribuição, de acordo com o que sabia na altura, não registava a presença desta espécie em Portugal. De modo que eu fiquei bastante espantado, porque estava a ver ali uma ave que ainda por cima é fácil de identificar, porque tem aquela máscara preta e a cabeça branca e o dorso arruivado, e eram vários indivíduos, e o livro dizia que não havia em Portugal. Pá, eu fiquei tão, enfim, surpreendido com esta observação, que recordo-me que depois, quando já estava no regresso para Vila Franca, eu comecei a duvidar de mim próprio. Pensar, pá, mas seria mesmo? Será que eu não alucinei? Será que eu vi mesmo isto? O livro diz que não há capa, mas eu vi-lhes a máscara preta. Portanto, eu estava mesmo ali a ficar com dúvidas sobre o que é que tinha visto, mas obviamente tinha visto e não demorou muito tempo até se saber que eles são realmente regulares ali no estuário do Tejo e noutras zonas do país. Portanto, a minha surpresa foi por ter encontrado uma espécie que o guia dava como não ocorrendo em Portugal. E sabe-se hoje que a ocorrência desta espécie no país era relativamente recente, porque os primeiros Pois, registros isso é são uma das de coisas que eu realmente também vi, não é? Pelos vistos, só para aí dos anos 70, não é? 70, exatamente. 75, 76 são os primeiros registros conhecidos em Portugal, porque antes disso a espécie não era registada por nenhum dos autores, aquilo que nós chamamos dos autores clássicos, que eram os mais antigos. Portanto, eu estava a usar o guia do Roger Peterson, que eu creio que tinha sido produzido nos anos 1970, e, portanto, quando esse guia é produzido, efetivamente, o chapinho de faces pretas em Portugal não era, não era uma espécie, pelo menos que se soubesse que aparecia por cá. Uma das coisas em que eu achei curioso quando vi o mapa de distribuição do BirdLife para esta espécie, foi que nós vemos a Espanha praticamente toda colonizada com esta espécie e Portugal apanha ali rente à fronteira e depois basicamente na zona litoral. Sim, e em Portugal, atenção, em Portugal eles só aparecem praticamente no inverno, enquanto que em Espanha estão presentes, pelo menos em parte de Espanha, estão presentes o ano todo. Agora, é preciso dizer uma coisa. Eu acho que já comentei isto em relação a outras espécies. Os mapas da BirdLife, como, aliás, os mapas que aparecem noutros sites também de referência, às vezes são mapas que se baseiam em informação mais ou menos antiga e que nunca foi devidamente atualizada. Portanto, Mas este dá uma sensação que deve estar atualizado, até porque este é, por foi acaso uma estou a das ver, coisas que eu fui confirmar. Este eu mapa estou, diz criado em 2015.
Ok, Portanto, será em pronto, não tinha visto essa, princípio, pronto, porque eu estava a comparar também com o do Birds of the World, e o do Birds of the World, que muitas vezes foi buscar ao da BirdLife, tem a Espanha toda pintada, exceto no norte. E esses mapas com a ah, Espanha toda pintada que aparecem em muitas espécies vieram dos mapas do CRAMP, que é o Birds of Western Palearctic, que depois a BirdLife repetiu e depois o Birds of the World repetiu, de modo que depois andam todos a repetir mapas antigos. Mas de facto o da BirdLife já teve aqui algumas alterações. Agora, o que tu vês é que em Espanha tu tens várias manchas verdes ou amarelas, que são onde eles nidificam, e em Portugal e depois na maior parte da costa mediterrânica de Espanha só tens os azuis, que é as zonas de invernada. Portanto, efetivamente, em Portugal, a espécie aparece principalmente no inverno, enquanto que em Espanha tem uma população nidificante, ainda assim, bastante razoável, que está estimada, segundo um dos atlas espanhóis, está estimada em 12 mil a 14 mil casais, portanto ainda é assim uma quantidade razoável. mas existem sim uns registros fortuitos de nidificação cá em Portugal. Existem sim, um deles é meu. O que acontece é que, aparentemente, um, os registros de nidificação em Portugal são esporádicos. O que se sabe, há um registro em que se encontrou um ninho perto do Cartacho em 1982, outro registro de nidificação, esse é o meu registro que eu já vou detalhar, em 1994 no Concelho de Elvas, depois em 85 e em 94 na região de Évora e em 2003 nas margens do Guadiana, perto de Mértola. E penso que há até mais registros para além destes. E quando nós vamos ver o Atlas de nidificantes, o terceiro Atlas de nidificantes mostra-nos registros em dois sítios diferentes, diferentes destes ainda. Um na Beira Baixa, perto de Castelo Branco ou Idanha Nova, e outro no Guadiana, um bocado abaixo de Elvas, talvez ali entre Elvas e o Alandroal, não consigo precisar. Portanto, os locais vão variando, na maioria das situações parecem ser eventos esporádicos, o que é próprio de uma população marginal. Ainda assim, a zona de Elvas parece ser aquela que concentra a maior parte dos registros, e isto não acontece por acaso. A primeira vez que eu descobri a espécie por lá em época de nidificação foi em julho de 1991. Eu fui fazer uma saída para a zona de Elvas, era já em julho, e ouvi claramente a espécie a chamar várias vezes. Eu já conhecia o chamamento, já tinha aprendido desde essa visita ao Tejo. Mas na altura não consegui confirmar nada. Mas depois houve outro observador, que eu já não me recordo quem foi, que me disse que tinha ouvido lá a espécie, não sei se em 1993, e depois em 94 eu volto lá e ali na margem do Guadiana vejo adultos a alimentar juvenis. E aí isso é nidificação confirmada. Portanto, a minha confirmação foi esta. Sei de outras pessoas que encontraram registros de ninhos também em Elvas, e isto não me surpreende, porque quando nós passamos para o lado espanhol em Badajoz, a espécie ocorre com relativa frequência ali ao longo do Guadiana, ao pé de Badajoz, até mesmo dentro da cidade, que o rio atravessa a cidade. Porquê é que ocorrem do lado de cá e não do lado... Porquê é que ocorrem do lado de lá, a nidificar, e não do lado de cá? Eu acho que tem a ver com as características do habitat, porque o Guadiana, do lado espanhol, é muito mais plano e de curso lento, e espalhado, e com caniçais e salgueiros, e do lado português já entra num vale mais cavado, a vegetação é bastante diferente e possivelmente menos favorável a esta espécie. Portanto, essa será a razão deles terminarem a fronteira. Agora, porquê é que não nidificam nos caniçais situados mais para o litoral? Pode ter a ver com razões de clima ou de alimento, não faço ideia. Até porque eles gostam muito até de tabua, não é só de caniço, gostam muito de tabua, que é uma planta que agora também já ocupou bastantes barragens e açudes no interior do nosso país. Mas a nidificação em Portugal continua a ser aparentemente um fenómeno esporádico. Portanto, há vários casos. Eu diria que o número total de casos de nidificação confirmada no nosso país não deve superar a dezena, penso eu. Não tive a inventariá-los todos, mas aqueles que estão elencados aqui e várias fontes andará por aí, entre os 6 e os 10. Portanto, até agora não há indícios de que essa situação esteja a mudar. Em Espanha, o que é que acontece? Em Espanha acontece uma coisa curiosa.
eles têm uma distribuição razoavelmente alargada, como eu disse, talvez mais de 10 mil casais, e a distribuição é um bocado fragmentada, como é próprio de uma ave ligada ao meio aquático, mas está ao longo das bacias dos principais rios, portanto, Douro, Tejo, Guadiana, Ebro e Guadalquivir. Portanto, O que se verificou para o último Atlas. junto de zonas úmidas, portanto, Sim, não é necessariamente junto ao rio, pode ser nos afluentes, pode ser em açudes ou em charcas, ou em lagoas, mas é sobretudo nas bacias dos rios, portanto, não estão nas zonas montanhosas nem nas zonas muito florestais. Agora, o que se verificou no último Atlas é que houve uma diminuição considerável na metade norte da península, portanto, de Madrid para cima, Madrid, Castelo e Leão, Aragão, Catalunha, Navarra, mas por outro lado houve um aumento considerável na metade sul, e a metade sul inclui a Extremadura, a província de Ciudad Real, que é na Castela-La Mancha, e Andaluzia. Ora, isto inclui uma notável expansão, isto está no mapa do Atlas espanhol, nas províncias de Cáceres, Badajoz e Huelva, todas elas confinam com Portugal. Portanto, dá a sensação, olhando para este mapa, que esta ave está a expandir para sul e para o oeste. E se esta expansão continuar, eu diria que existe aqui alguma probabilidade de, num futuro próximo, começar a haver mais registros de nidificação do chapim de faces pretas em Portugal. Isto é conjectural o que eu estou a fazer, porque não sei o que é que vai acontecer, mas observando a expansão que se verifica em Espanha, que está a vir na direção do nosso país, é possível que isso venha a concretizar-se. É porque aparentemente essa tendência para aumento da população da área, inclusive, portanto, também está a expandir a nível global, não é? Portanto, será expectável que aqui aconteça a mesma coisa. Bom, a nível global, eu não vi, mas vi a nível europeu, que eu consultei o mapa do Atlas Europeu, e o mapa do Atlas Europeu é um bocado estranho, porque eles estão-se a expandir para norte e para leste, e para sudoeste, aqui na península, estão, para norte é na Finlândia e na Suécia, para leste é nos países bálticos e na Ucrânia e na Bielorrússia, etc. Mas depois parece estar a haver um esvaziamento na Europa Central, com imensas diminuições em França, Suíça, Itália, Alemanha e Hungria. Portanto, nos países centrais parece estar a desaparecer, mas depois está a aumentar, está-se a expandir para as periferias, que é uma situação que não é muito frequente. Porque é que isto está a acontecer, não sei, pode ter a ver com questões de habitat ou outros aspectos, mas Qualidade da água, às tantas. eventualmente, sim. Portanto, parece, como disse, olhando para este mapa, parece haver um esvaziamento da área de distribuição nas zonas mais centrais, ali num eixo que vai desde a Dinamarca até ao sul de França e à Itália, mas depois há uma expansão nas periferias para norte, para leste e para sul, ou para oeste, melhor dizendo. Porque ele cá em Portugal, apesar de tudo, provavelmente se calhar por causa do reduzido número de indivíduos, ele ainda está classificado como quase ameaçado. Aliás, a população reprodutora nem sequer foi avaliada, não é? A população reprodutora não foi avaliada porque a justificação é que não há evidências de nidificação em pelo menos 5 dos últimos 10 anos. Portanto, ou seja, eles nidificam, mas como eu disse há pouco, é um nidificante irregular ou esporádico, e é tão esporádico que não há registros todos os anos e, portanto, isso não permite fazer uma avaliação da população em termos de estatuto de ameaça. Os invernantes, como disseste, estão quase ameaçados. A justificação é que a população admite ser inferior a 1000 indivíduos, mas, como eu já disse noutras espécies, eu não faço ideia de onde é que vieram estes números, porque eu desconheço qualquer censo a esta espécie. Mas, enfim, estive a pensar um bocadinho no assunto, admito que, acho que é mesmo o verbo que eles usam aqui, admito que dizer que é inferior a 1000, à falta de melhor, se calhar é uma referência um bocado imprecisa, mas é possível. Vamos admitir que no Algarve, imagina que houvesse 100, que no Alentejo houvesse 200, que no Ribatejo houvesse outros 200 ou 300 e que na beira litoral mais uns 100 ou 200. Depois para norte não há muitos. Portanto, se calhar umas escassas centenas em Portugal. Também não estou de facto a ver 1000 indivíduos desta espécie. Pode haver aí alguns em alguns caniçais, mas não é uma espécie que nós costumemos ver em grandes bandos. Vemos 2 aqui, 3 ali, meia dúzia. Portanto, Mas uma ave normalmente anda em bando, não é? sim, mas não são bandos muito grandes, pelo menos em Portugal. Noutros países, provavelmente, onde as condições são melhores, porque eles, olhando para o mapa do Atlas Europeu, a espécie é muito mais abundante
noutros países europeus. Portanto, nós estamos, em termos de abundância, estamos numa área marginal. Eles em Espanha dão umas abundâncias razoáveis, mas depois são muito mais abundantes no leste, em países como a Polónia, a Bielorrússia, a Hungria, e outros países depois a descer para os Balcãs. Portanto, depois vão diminuindo à medida que se aproxima da Alemanha. Em França praticamente desapareceram, e depois há também aqui este núcleo em Espanha. Mas pronto, não consigo elaborar muito mais do que isto em termos de abundância. Aparentemente, Itália também tem umas populações. Itália, sim, mas Itália é um dos tais países que, segundo o Atlas Europeu, terá diminuído bastante. Diminuído em termos de área de repartição. Portanto, há muitas quadrículas a cor de laranja. Eles estavam presentes numa zona mais alargada do país e agora não estão. Ok. Portanto, parece ter havido aí alguma diminuição também. Ou seja, o que Estes, acontece, repara, o que acontece a nível europeu é exatamente o que acontece em Espanha. Desapareceram de umas zonas e apareceram noutras. É como se a espécie tivesse mudado de umas áreas geográficas para outras, por fatores que a gente não conhece muito bem. o ninho desta espécie merece assim uma referência interessante, não é? Sem dúvida. O ninho é uma estrutura, enfim, não é bem esférica, é quase. É uma estrutura construída assim por material vegetal e é pendurado numa árvore. E depois tem a câmara lá dentro. Fica assim numa espécie, eles formam uma espécie de cesto. Aquilo é feito com umas fibras vegetais, e Faz lembrar algumas um bocado penas. os ninhos também, como os tecelões e bichos desse Sim, género. um bocado desse estilo. Faz lembrar os índios dos fãs. Portanto, é feito de matéria vegetal com algumas penas e depois tem um tubo que é um túnel, não é, de entrada, que está apontado para baixo, e às vezes, nem sempre, mas às vezes eles fazem um segundo túnel incorporado, e que alegadamente serve para enganar predadores, ou seja, tem uma entrada que é uma entrada falsa, que não vai dar a lado nenhum, e depois a verdadeira entrada está assim um bocadinho mais disfarçada. É uma das características das aves deste grupo, desta família. Portanto, fazem uma entrada falsa para fingir que é a entrada, que é para um predador que lá vai lá e depois não encontra nada. Enquanto que a entrada verdadeira está assim um bocadinho mais disfarçada. Mas no Birds of the World diz que essa segunda entrada, esse segundo tubo, só existe às vezes. Portanto, aparentemente não será uma regra que se aplique sempre. Depois este ninho então é construído numa árvore, está a uma altura variável, às vezes sobre a água, mas em geral num ramo de uma árvore ou de um arbusto a 3 ou 4 metros de altura. Quase sempre espécies de árvores dessas precisamente rupícolas, não é? Sim, salgueiros e coisas do género, exato. E é uma das coisas que eu também li sobre a construção do ninho. É que, pelos vistos, quem começa a construção do ninho é o macho, mas depois a fêmea apreciará se sim, senhor, se vale a pena ou não. E se Exato. achar que vale a pena, nessa altura já são os dois a terminar a construção, não é? Exato, ou seja, o que explica no Birds of the World é que o macho começa para atrair a fêmea, aliás, por isso é que no tal caso de nidificação do Cartacho, do Cartacho localidade, portanto, no Ribatejo, que foi descoberto em abril de 82, na verdade, como confirmação de nidificação, é relativo porque os machos podem construir ninhos para atrair fêmeas e esses ninhos nunca chegaram a ser ocupados. Portanto, naquele caso foi encontrado um ninho abandonado que não se sabe se foi utilizado ou não. Mas o que diz no Birds of the World é que o macho começa a construir um ninho para atrair a fêmea e quando aquilo está no que eles chamam o basket stage, que é, portanto, a fase do cesto, que é quando o ninho já tem uma taça com uma asa por cima em que faz lembrar um daqueles cestinhos de vime que a gente leva pendurados pela asa, que nessa altura a fêmea passa a envolver-se na construção do ninho e que depois no final o macho depois de já ter copulado com a fêmea, deixa a fêmea a terminar o ninho e vai começar um outro ninho para atrair outra fêmea. Portanto, ele deixa a fêmea lá a tratar da prole. Pois, E até que porque, pelo que eu percebi, a estratégia reprodutiva destes bichos é assim um bocadinho estranha, não é? porque, Eh, ou seja, os machos podem copular com várias fêmeas e até podem criar depois uma ninhada sozinhos, mas que as fêmeas também podem ser promíscuas e que podem copular com vários machos na mesma época. Portanto, não há ali, digamos, uma estabilidade de casais e que eles vão encontrando ali, vão procurando oportunidades para criar, para fazer mais ninhadas.
Gonçalo, este chapim não é um paridé. Não, não é um paridé, é da família Remisidae. Eu, ao contrário do que acontece com o chapim rabilongo, o Agitalis caudatus, em que eu expliquei de onde é que vem o nome chapim, que vem do facto do Linneu lhe ter chamado parvos caudatus, portanto o Linneu colocou aquilo na família dos chapins e eu acho que esse nome ficou presente em várias línguas mesmo depois dele sair da família. No caso desta espécie, a situação é um bocadinho menos óbvia. Aliás, eu na verdade nem sei de onde é que vem o chapim. Teria que ir procurar em que famílias é que isto já andou a saltitar. Porque o que é que acontece? O chapim de faces pretas também foi descrito pelo Linneu na sua famosa obra Sistema Natura, em 1758. Só que ele a esta ave não chamou paros, e sim motacila. Cá está outra vez a motacila que o Linneu gostava muito. E então chamou-lhe Motacilla pendulinus. Só mais tarde é que é criado o género Remis, e nessa altura é que este chapim passa para o género Remis, em 1819. Agora, se ele pelo meio passou por outro género e por outra família, eu não sei dizer. O que eu te posso dizer, que isto é uma curiosidade, é que remis é uma palavra um bocadinho estranha, não é? Para aqueles termos latinos que nós estamos habituados. Remis não vem nem do latim, nem do grego, nem de nenhuma língua que nós conhecemos melhor. Vem nada mais, nada menos do que do polaco. Do polaco. E alegadamente vem, portanto, o nome polaco para esta espécie é precisamente remis, e que deriva de Rzemiesl. Ai, deixa lá ver se eu consigo ler isto. Rzemieslnik, Rzemieslnik, que significa artesão e que é uma referência à forma elaborada como ele constrói os ninhos. Ora, quem é que se lembra de ir buscar um nome polaco para esta ave? Pois foi precisamente um zoólogo polaco chamado Félix Pavel Jarocki. Portanto, como foi ele que propôs o género, ele, então olha, entra já um nome polaco, fica já aqui o nome polaco para este género, e assim ficou. E Portanto, ficou. ficou, e ele hoje continua no género Remis. Portanto, a única coisa E que eu não sei, há como eu mais disse, remis. como? Há mais aves dentro do género remis. Há, Mais mas há espécies. asiáticos, salvo erro. Agora, o que acontece é que no Birds of the World tem aqui umas referências entre parênteses a dizer paros pende, ponto, que deve querer dizer paros pendolinos. E além disso, aparece aqui a sinonímia de outros géneros em que isto já foi colocado no género Agitalos, portanto já foi considerado próximo do chapim rabilongo, já foi colocado no género Paroides, que eu nem sei se isto ainda existe, mas Paroides deve vir de paros, portanto é paroide, que é tipo próximo de chapins, achapinzado. Portanto, isto já deve ter andado nessas famílias também, mas eu não o fui investigar para perceber quando e por sugestão de quem. Portanto, resumindo, inicialmente ele estava no género Motacilla, e depois, em 1819, há um zoólogo polaco que propõe o nome de Remis, e esta ave é colocada nesse género. Se pelo meio passou por outros géneros, essa é a parte que eu não consegui esclarecer. Sim, senhor Gonçalo, vamos terminar a conversa por aqui, porque se metermos aqui mais um tema ao barulho, já não acabamos isto em tempo útil. Pois, tens razão. Ficamos por aqui, mas pronto, já deu para dissecar um bocadinho algumas curiosidades acerca desta pequena ave. É verdade, é verdade. Obrigado, então, obrigado a todos os que nos ouviram também, e até à próxima conversa. Obrigado, até à próxima. Venha à próxima espécie.